Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro da Saúde. Perante o que temos vindo a assistir ao nível do Serviço Nacional de Saúde e face às dificuldades crescentes no que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde por parte dos portugueses, a interpelação ao Governo que os Verdes agendaram para hoje está mais que justificada e o reconhecimento da sua oportunidade parece-nos consensual. De facto, as notícias sucedem-se e os casos acumulam-se a um ritmo verdadeiramente preocupante. A situação em que se encontram muitos dos serviços de saúde e do SNS é, infelizmente, muito pouco recomendável. Não é, aliás, nada recomendável porque muitos desses serviços encontram-se numa situação que ameaça mesmo ruptura. Bem sabemos que o problema não é de hoje e bem sabemos que a situação que agora se vive acaba por ser o resultado de insuficiências estruturais, porque, na verdade, se hoje a falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde é visível, também é visível que essa falta de resposta é uma consequência direta de opções políticas de vários governos que, ao longo de décadas, consolidaram e elevaram o subfinanciamento no Serviço Nacional de Saúde à condição de regra instituída. E, neste contexto, importa recordar o encerramento de serviços de saúde por todo o país, a redução de camas e de profissionais de saúde e a acentuada degradação dos direitos e das condições de trabalho dos profissionais de saúde, que, vindo de trás, atingiu todos os limites com o Governo anterior. E se é verdade que o atual Governo começa a demorar na assunção de medidas para dar respostas efetivas a todos estes problemas que hoje se vivem na saúde, também é verdade que as políticas do anterior Governo tiveram um papel absolutamente central no agravamento dos problemas ao nível da saúde e que em muito contribuíram para a situação de ruptura que hoje vivemos e para a situação em que estamos no que diz respeito aos profissionais de saúde. Recorde-se a este propósito, pela mão do Governo PSD-CDS-PP, a saúde perdeu mais de 7 mil profissionais, o que veio naturalmente agravar a capacidade de resposta tanto nos centros de saúde como nos hospitais do SNS. E por mais que custe a algumas bancadas, a verdade é que já foram dados alguns passos para contrariar essas políticas que deixaram a saúde fragilizada como nunca. Entretanto, hoje contamos com mais médicos, com mais enfermeiros, com mais técnicos de diagnóstico e, de uma forma geral, com mais profissionais de saúde em várias áreas. Mas não chega. Temos mais profissionais, é verdade, mas também é verdade que continuam a ser insuficientes. Como muito bem refere a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, apesar do aumento de efetivos no SNS, não foi possível colmatar a redução efetiva de disponibilidade de recursos humanos, calculada em cerca de 12,5%, o que está a conduzir a uma sobrecarga nos profissionais disponíveis e ao recurso de serviços e horas extraordinárias. E agora, dizemos nós, a falta de recursos humanos na área da saúde está a colocar seriamente em causa a prestação dos cuidados de saúde e a fragilizar ainda mais a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde às necessidades dos portugueses. Mas mais, este visível agravamento relativamente à falta de recursos humanos está ainda a potenciar sérios riscos no que diz respeito à saúde física e psíquica dos próprios profissionais de saúde, que se veem confrontados com ritmos de trabalho verdadeiramente alucinantes e com necessidades de recorrer de forma exagerada às horas extraordinárias, tantas vezes sem qualquer compensação. Para além disso, é ainda necessário ter presente a degradação acentuada dos direitos dos trabalhadores e que o Governo tarda em dar a resposta adequada. Falamos de matérias como a destruição do vínculo público ou a degradação das carreiras profissionais dos trabalhadores da saúde. Isto já para não referir o recurso abusivo à precariedade contratual, que continua a ser um expediente feito através das mais variadas formas, como a utilização dos recibos verdes, a contratação à hora, a contratação a termo e por aí fora. Situações que, para além de se arrastarem no tempo e de arrastarem falsidades nas relações laborais, são ainda grosseiramente ilegais, matéria sobre a qual o Estado deveria, aliás, dar o exemplo. Por isso, os Verdes consideram que o reforço de profissionais de saúde, bem como a valorização profissional e remuneratória destes profissionais, é absolutamente imprescindível para a própria sobrevivência do SNS com o padrão que os portugueses merecem e que têm direito.
porque o Serviço Nacional de Saúde representa muito para os portugueses, é demasiado importante para continuar neste caminho de fragilização. Se através do SNS conseguimos melhorar substancialmente os indicadores de saúde em Portugal, melhorar a saúde e a qualidade de vida dos portugueses, o seu reforço tem de estar no topo das prioridades políticas. E o Governo não tem dado sinais dessa prioridade, como de resto mostra a forma como planeou a entrada em vigor das 35 horas semanais. Uma situação que exige respostas imediatas, sob pena de se agravar a situação das listas de espera, os adiamentos de cirurgia ou até potenciar as probabilidades de erro graves no tratamento dos doentes. De facto, parece que só o Governo não antecipou o cenário que hoje se vive nos hospitais. E não foi por falta de aviso. Senhor Ministro, a passagem para as 35 horas não foi uma gripe que apareceu de repente. Estamos a falar de uma medida que estava prevista desde 2017 e o Governo só anuncia a contratação de mais 2.000 profissionais 1 ou 2 semanas antes da entrada em vigor dessa medida. Ou seja, o anúncio dessa contratação ocorre a escassos dias antes das 35 horas de entrarem em vigor e num período que normalmente exige uma gestão de recursos mais delicada, porque é exatamente o período de férias. No mínimo, faltou planeamento. Ou se houve planeamento, ele foi manifestamente desajustado e absolutamente insuficiente. E apesar do Sr. Ministro da Saúde ter garantido, em meados de junho, que o plano do Ministério estaria em condições de ser executado, o que é verdade é que o regime entrou em vigor e muitas entidades públicas empresariais de saúde continuam a manter as escalas de 40 horas semanais, como se entre 30 de junho e 1 de julho nada se tivesse passado. E o pior é que não foi dada qualquer indicação aos trabalhadores de que essas 5 horas lhes seriam pagas como trabalho extraordinário. Ora, isto é absolutamente incompreensível. E é incompreensível, desde logo, porque a redução do tempo de trabalho terá de transportar consigo reflexos positivos nos serviços de saúde, nos doentes e nos profissionais de saúde. E este é um dos desafios que os Verdes pretendem lançar ao Sr. Ministro da Saúde nesta interpelação. Saber como é que o Governo vai garantir que a passagem para as 35 horas semanais terá impactos positivos nos serviços de saúde, terá impactos positivos nos doentes e nos profissionais de saúde. É isto que hoje interessa saber. E sem pretender desvalorizar, bem pelo contrário, a contratação dos 2.000 profissionais previstas para este mês, sempre teremos de dizer que, para além de tardia, muito tardia, aliás, esta medida é absolutamente insuficiente para dar resposta às necessidades. Na verdade, faltam cerca de 6.000 profissionais de saúde para o pleno funcionamento dos serviços. E o Governo tinha afirmado que contratava agora 2.000 trabalhadores e lá para setembro ou outubro ia contratar mais profissionais. Sucede que ontem, na Comissão, o Sr. Ministro da Saúde veio dizer-nos que provavelmente não haveria condições para contratar os profissionais necessários. Ora, a confirmar-se este recuo do Governo, significa que em causa vai continuar a estar a qualidade dos serviços prestados, as listas de espera, o adiamento de cirurgias e o recurso a horas extraordinárias, tantas vezes sem serem pagas. O que nos parece, Sr. Ministro, é que não há IP3 que justifique este recuo do Governo e, por isso mesmo, gostaríamos de ter aqui hoje a versão definitiva relativamente à contratação dos profissionais de saúde necessários ao pleno funcionamento dos serviços. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se o Governo está mesmo decidido a fortalecer o SNS e devolver o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, é necessário, desde logo, desenvolver mecanismos que coloquem as pessoas no centro do sistema e que consigam reduzir as desigualdades no acesso à saúde. É necessário garantir os recursos financeiros necessários para o seu pleno funcionamento e quebrar o ciclo de subfinanciamento que o SNS tem vindo a sofrer e que se tem refletido de forma dramática, não só ao nível dos meios técnicos, mas também ao nível dos profissionais de saúde e que teve o seu expoente máximo durante a governação do PSD e do CDS-PP. Depois, terá de promover o acesso dos utentes aos cuidados de saúde e, sobretudo, terá de garantir que os portugueses não deixem de aceder aos cuidados de saúde por razões de ordem económica. E nesta matéria ganha particular relevância a necessidade de acabar definitivamente com as taxas moderadoras, que aliás nada moderam,
mas também com o pagamento do transporte de doentes não urgentes, matéria sobre as quais os Verdes apresentaram já iniciativas legislativas. De facto, nesta legislatura foram já dados passos positivos, tanto ao nível das taxas moderadoras... Senhor Deputado, já ultrapassou o seu tempo, portanto, a partir de agora desconta no período de debate. Faz favor de continuar. Com certeza, Sr. Presidente, obrigado. De facto, nesta legislatura foram já dados passos positivos, tanto ao nível das taxas moderadoras, como ao nível do transporte de doentes não urgente. Mas é preciso ir mais longe, porque apesar desses avanços, os estudos indicam que continua a haver portugueses privados do acesso aos cuidados de saúde por razões de ordem económica. Mas fortalecer o SNS implica também colocar um travão na intolerável promiscuidade que está instalada entre setor público e setor privado da saúde. Uma realidade que aos poucos foi ganhando volume e dimensão e que aponta para uma tendência verdadeiramente assustadora, onde a saúde é cada vez menos um direito e cada vez mais um negócio. É aqui que, a nosso ver, reside um dos principais motivos para a situação atual do SNS e que importa reverter definitivamente. Referimos-nos aos vários mecanismos utilizados para engordar o mercado dos privados com interesses na área da saúde e, desde logo, com as parcerias público-privadas, mas não só. O Estado não pode continuar a proceder à transferência das responsabilidades que são suas para os privados e muito menos no que se refere à prestação dos cuidados de saúde. A prestação de cuidados de saúde deve pertencer ao Estado, não só porque é a única forma de conseguir prestar cuidados de saúde de qualidade aos utentes, como também porque só dessa forma se conseguem garantir os direitos laborais dos respectivos profissionais. Acresce ainda que as parcerias público-privadas na área da saúde não acrescentam nada em termos de qualidade da prestação de serviço. E quem o afirma não são apenas os Verdes, é também a própria entidade reguladora de saúde, como de resto é público. Por isso mesmo, não acompanhamos, nem poderíamos acompanhar o Governo no prolongamento das PPPs de Cascais, Louros, Vila Franca de Xira, Braga e por aí fora. Consideramos que havia tudo a ganhar com a reversão dessas PPPs, até porque, recusando o seu prolongamento, não haveria custos para o Estado em termos de indemnizações e, evitando futuras parcerias público-privadas, evitar-se-ia o dispêndio de milhões e milhões de euros que tanta falta fazem ao Serviço Nacional de Saúde. Vamos aos números. Em 2017, o Estado desembolsou nada mais, nada menos do que 3,5 mil milhões de euros entre PPPs, regime convencionado e contratação de serviços transferidos para os grupos privados. Só em PPPs, prevê-se que em 2018 o Estado gaste 471 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 6% do orçamento para o SNS. Não estranha, por isso, que nos últimos anos se tenha verificado um crescimento de unidades de saúde privadas e uma acentuada transferência de serviços e unidades de saúde para a gestão privada. Não estranha, por isso, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, que no nosso país hoje haja mais hospitais privados do que hospitais públicos. Não estranha, por isso, que os resultados financeiros dos principais grupos económicos de saúde tenham, em 2017, conhecido um verdadeiro recorde de faturação, com mais consultas e cirurgias, com maior número de camas e um crescimento acentuado de serviços realizados por convenção a pedido do SNS. E, finalmente, não é de estranhar que só nos dois maiores grupos privados de saúde pudessem valer em 2017 1,1 mil milhões de euros em proveitos operacionais assim distribuídos, 637 milhões de euros para a Mel Saúde e 484 milhões de euros para a Luz Saúde. Entretanto, parece haver dúvidas sobre a existência de verbas para contratar os profissionais de saúde necessários. Entretanto, as consultas de oftalmologia no SNS conhecem um tempo de espera, em média, de 180 dias por consulta, sendo que há hospitais onde a espera é superior a 2 anos. Entretanto, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro está há 9 meses sem pagar às pequenas empresas de ambulâncias que prestam serviços a esse centro hospitalar. Entretanto, há serviços de radiologia que encerram à noite por falta de técnicos de saúde e hospitais onde faltam coisas tão simples como compressas. Entretanto, há milhares e milhares de portugueses sem médico e sem enfermeiro de família. Dá que pensar. De facto, dá muito que pensar. De qualquer forma, não temos dúvidas. A situação em termos de saúde está melhor e a todos os níveis quando comparada com a situação deixada pelo anterior Governo. Mas a comparação não pode ser feita com as políticas do anterior Governo. E não pode ser feita porque o Governo PSD, CDS, PP da Saúde
apenas tinha uma mesquinha noção contabilística, incapaz de ver num doente algo mais do que uma fonte de despesa e desperdício. Um governo que apenas possuía uma curta e reles visão empresarial, porque se mostrou incapaz de ver no hospital mais do que um livro de dever ou de deve e haver. A comparação tem de ser feita com aquilo que os portugueses têm direito em termos de saúde e aí há muito a fazer. Termino reafirmando o desafio que lancei ao Sr. Ministro da Saúde no início desta interpelação. Como é que o Governo vai garantir que a passagem para as 35 horas semanais terá impactos positivos nos serviços de saúde, nos doentes e nos profissionais de saúde? É que foi exatamente esse o propósito da redução do tempo de trabalho, sendo que o balanço da sua concretização representou um elemento importante na decisão dos Verdes de agendarem para hoje esta interpelação ao Governo sobre a defesa do Serviço Nacional de Saúde.